Hoje nós vamos ter uma prosa com uma grande amiga, uma prosa de empreendimentos turísticos, e eu tenho muita admiração por ela desde então, porque ela trabalha muito bem, competente, né, sabe o que está fazendo, né? Que é a Marinela Impelisieri. Ela é professora, gestora e consultora na área de empreendimentos turísticos. E vamos conhecer um pouco da história dela e também um pouco de algumas coisas que nós conhecemos em Minas Gerais. Seja bem-vinda, Marinela. Muito obrigada, Hernani, pelo convite. Muito obrigada a todos que assistem, né, o programa Prosa Mineira. Uma ideia maravilhosa a sua de resgatar um pouco da história do turismo, que já passou por tantos percalços e que, muito embora a maioria das pessoas não tenha noção, já evoluiu muito, já cresceu bastante Já. e tem encontrado um caminho para o turismo em Minas bastante interessante, no Nós meu estamos modesto entendimento. vivendo um momento ótimo atualmente, né? Um momento excelente, com dinheiro, Exato, com boas exato, apresentações nas feiras, com stands belíssimos, bem exato. montados, concorridos. Uhum. Então, assim, a gente vem ocupando o primeiro destino mais procurado do Brasil. Isso é maravilhoso, porque conseguimos finalmente conciliar as belezas de Minas, que são muitas, de norte a sul, de leste a oeste, né? Você Isso. vai, por exemplo, para o extremo norte de Minas, é uma região riquíssima em cultura, em gastronomia, em artesanato, em música. Você vai para o sul, é outra terra, né? O sul de Minas. Você vai para a área capixaba, próximo ao limite do Espírito Santo, a mesma coisa. Para o lado de Goiás, a mesma coisa. Ou seja, Minas é impressionante. Eu sou É um, apaixonada, embora não seja mineira. mas eu também não sou, mas a gente ficou, né? Ficou Exato, mineiro, né? exatamente. Ficou mineiro. Isso. E a gente não pode lembrar o seguinte: o povo brinca muito. 853 países, cidades. Municípios. Uhum. Esse país não é, como é que é? Esse Não é um estado é um estado, é um país, né? país. É. Eu É um falei assim, e país. vocês estão esquecendo os 7.000 distritos. É verdade. É uma loucura. É uma loucura. E 4, Verdade. 8 mil localidades, né, gente? Uma cada mais diferente do É. que a outra, mas riquíssima na Uhum. sua história, nas suas tradições. Então é maravilhoso esse estado, né? Muito Maravilhoso lindo, mesmo. muito lindo. Né? Gosto muito dele. Né? Mas vamos Dois. hoje contar um pouco da sua história e vamos contar um pouco que Conto. se rodou aí um pouco fazendo Nossa, um pouquinho de coisa, vamos lá. um pouquinho de De coisa. nascimento, eu sou paranaense, de Maringá. Os meus pais moraram cerca de 6 anos e nessa ocasião eu nasci. E depois eles retornaram para Belo Horizonte, porque a família, tanto do meu pai como da minha mãe, eram todos de BH. E nessa ocasião, então, evoluindo um pouco na linha do tempo, eu sempre gostei muito de gente, muito, e sempre tive uma paixão muito grande por geografia. Então, quando eu fui fazer vestibular, de verdade, a minha primeira ideia não era turismo, até porque eu nem conhecia. O turismo era um curso muito recente. Na Sim. ocasião, a única instituição que tinha era o INCAT, que foi o precursor, inclusive, né, do curso de turismo, que foi encampado pela Newton Paiva, pelo antigo Instituto Cultural Newton Paiva Ferreira. Então, eu fui da segunda turma da Newton Paiva, e a minha primeira opção era direito, mas na ocasião tinha dado quase 40, não, minto. A minha irmã tirou da minha cabeça, falou, Marinela, você é muito quadrada, não pode fazer direito de jeito nenhum e tal, vai fazer comunicação, e eu fui na conversa dela, porque eu não estava muito, assim, muito convicta, e na ocasião, comunicação tinha dado perto de 40 candidatos na federal por vaga. Foi o boom da comunicação.
Então, o que eu tinha de ponto, eu passaria tranquilo no direito, mas não era para ser. Mas não fiz comunicação, vi que, embora goste muito da comunicação, perceba a importância dela, mas não era o meu negócio. E fui fazer, minha mãe falou, Marinela, tem a matrícula aberta para Newton Paiva no curso de turismo. Turismo tem geografia que você gosta, tem pessoas, tem a história, tem a cultura, tudo isso tem a ver com você. Eu falei, quer saber, vou fazer. E fui, Hernani. E na ocasião, o curso de turismo era um curso muito, infelizmente, pouco valorizado, porque ele estava realmente iniciando. E os professores eram todos professores de outras áreas, e tinha um viés muito administrativo e pouco ligado à atividade turística propriamente dita. O único professor que nós tínhamos na ocasião com formação em turismo era um português, o Gil, não sei se você se recorda dele, que ficou Sim. um tempo, Sim. né? Ele ficou um tempo como professor na Newton Paiva e depois saiu. Mas, enfim, encarei e falei, bom, já que eu entrei, então eu não vou esperar que descobrir depois que eu me formar. No terceiro período, eu comecei a procurar estágio, e não era uma prática muito comum. E o meu primeiro estágio, pasme você, foi no Lloyd Aéreo Boliviano, que era Nossa. a companhia aérea que internacionalizou o aeroporto de Confins. Naquela ocasião, o mapa de ocupação para venda eram cartolinas enormes, e você fazia reserva, o cliente fazia reserva, Pela mão. a gente passava lápis, o assento correspondente àquele trecho, e era Belo Horizonte, São Paulo, Santa Cruz de la Serra, Panamá, Panamá, Miami. Mas foi uma experiência riquíssima, porque eu comecei ali com o alfabeto fonético e fui entendendo as siglas, toda a linguagem técnica dentro da área de companhia aérea, então foi uma experiência muito bacana. De lá para frente, eu então estive em algumas agências de viagens, até ter a minha agência de viagens, eu começava a organizar, me chamavam para ir para outra agência, eu começava a organizar, me chamavam para ir para outra agência. Até que eu tive a minha agência de viagens com meu ex-marido, falecido, infelizmente, e ele chegou uma hora que não dava para trabalhar juntos e tal, então eu montei um escritório de representação, tive um escritório de representação por um tempo também, como uma sócia, e fiquei uns 2 anos, mas era um período muito difícil, assim, financeiramente para mim, porque eu também acabei me separando, e saí com uma proposta para entrar na hotelaria. Concomitante, eu vinha dando aulas, porque a dona Wanda tinha sido a minha professora, a minha paraninfa e a minha madrinha profissional. Ela falou, Marinela, você tem muito jeito para dar aula, vamos dar aula na Newton Paiva, porque Uma pessoa aconteceu que fantástica, né? Uma pessoa fantástica. maravilhosa. Dona Wanda é um ícone dentro da área do turismo, embora a formação dela seja pedagogia, mas é uma pessoa, assim, com um feeling, foi da Sociedade Amigas da Cultura há muito tempo, né? E então ela me fez esse primeiro convite e em 91 eu comecei a lecionar. Então, recém-formada, já tinha uma experiência, assim, considerável, e concomitante à instituição da graduação, eu trabalhava no Hotel Solar Nossa Senhora do Rosário, que foi o convite que me apareceu nessa ocasião em que eu estive dentro da docência, né? Então Onde eu te foram de conheci. 91, Onde eu te conheci. pois é, exato. De 91 até 2009, foram vários anos lecionando, praticamente ininterruptos, foram poucos os hiatos que aconteceram, ou na graduação, ou coordenando curso de pós-graduação, coordenei 3 cursos de pós-graduação, 2 pela Newton Paiva e 1 pela Faculdade Senac, e foram experiências muito ricas, onde eu tive a oportunidade, então, uma vez que eu já estava dentro do trade turístico,
de saber pensar e perceber quais eram os profissionais que tinham perfil para dar aquela disciplina, buscando sempre trazer aquilo que eu julgava que faltava para o profissional, porque eu havia passado pela experiência da docência sem professores específicos da área. Então, eu sempre busquei fazer muita visita técnica, né? E nessa ocasião, então, eu lecionei na Newton Paiva, na FEAD, na na UNA e também na Faculdade Senac Minas. Então, foi uma experiência muito rica e, com isso, eu me cadastrei sem muita fé, sem pôr muita fé, como professora para o Banco de Avaliadores do Ministério da Educação, para fazer autorização de cursos, fazer a renovação de reconhecimento de cursos, autorização de novas instituições, e viajei bastante o Brasil todo, de norte a sul, de leste a oeste mesmo. Fui para Rondônia, fui para o Rio Grande do Sul, fui para Santa Catarina, Paraná, São Paulo muitas vezes, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Bahia, Sergipe, Alagoas, Mato Grosso do Sul, fui 2 vezes, inclusive, para uma federal. Ou seja, foram experiências onde eu tinha contato com outros profissionais da área acadêmica, percebendo também como o Brasil é vastíssimo, tem uma experiência, tem uma pluralidade infinita, impressionante, e como que todos nós, brasileiros, conhecemos muito pouco o Brasil, mas vamos voltar para Minas. Então, essa foi a experiência que me levou ao Senac Minas. Eu participei de um processo seletivo no Senac Minas, era para o cargo de gestor de turismo do Senac Minas. E nessa ocasião eu tinha mais 3 colegas concorrentes. E eu fui participando do processo de uma forma assim bastante peculiar, que caberia assim uma entrevista inteira para explicar, que foi interessantíssimo e muito engraçado. E no final eu fui passando as etapas, e eu e uma outra colega minha. E aí, quando terminou tudo, a gerente de recursos humanos, então, me chamou e falou: Marinela, o que acontece? Eu estou vendo que você tem um perfil muito diverso, muito amplo. Então, você está aprovada, mas não para a gestão do turismo. Você vai ser gerente de projetos institucionais. E foi nessa ocasião, Hernani, onde eu participei da primeira edição do Festival Gastronômico de Tiradentes. Então, eu tinha 3 meses de contratado quando começou o evento. E eu entrei exatamente na fase da implantação de tudo, né? E eu me lembro que o então superintendente virou para mim e falou: Marinela, toma a chave do carro, vai para Tiradentes e resolve, porque aquela cidade cenográfica ela tem que estar em pé. Falei: meu Deus do céu. Falei: puxa vida. Falei: tudo bem. Fui, né? Peguei o carro novinho e fui. Falei: eu não sei quem que é mais louco, se é o superintendente, se sou eu, de estar aceitando essa empreitada. Mas o Ralph era Fui para era muito inteligente, né? O Ralph é muito inteligente. Né? Ele criou vários eventos. Não, impressionante. O que ele fez ali foi incrível. E aí, então, eu mandei ficha e fiz o que era esperado que eu fizesse. E no final, com 3 meses de empresa, de ilustre desconhecida, era aquela que tinha matado a cobra e mostrado o pau, porque eu era a unidade que primeiro começava e que último encerrava. Eu fiquei 2 semanas dormindo assim, 2, 3 horas só por noite, porque era uma loucura, porque a gente estava no começo, não podia deixar a peteca cair, até barra de gelo no meio da madrugada eu saí carregando, e, enfim, foi um sucesso e foi muito bacana. Na sequência, a minha colega da área de hotelaria teve um problema sério de saúde, e eles pediram, uma vez que eu era gerente de projetos institucionais, que assumisse interinamente aquela área.
E peguei desafios incríveis, porque o pessoal estava muito cansado já do Festival de Tiradentes, era a mesma equipe que tinha trabalhado lá, era a mesma que dava aula, era a mesma que fazia tudo. E aí fui negociando, conversando. Então, graças a esse exercício exitoso, eu, anos depois, fui chamada para trabalhar na faculdade como professora, depois para coordenar curso de pós-graduação, depois me chamaram para assumir a diretoria da faculdade Senac Minas, mas na ocasião eu não tive condição, porque eu já estava na Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia e Ensino Superior, porque eu havia entrado como consultora num período de realização de cursos mais ou menos na linha do antigo PEC, Plano Estadual de Qualificação, mas, na verdade, eram cursos que estavam sendo desenvolvidos pela Secretaria de Ciência e Tecnologia, com foco na vocação dos municípios, com um recurso advindo metade do Estado, metade da bancada federal, e eram 3 semanas de curso. Então, eu encabecei, fiz, junto com alguns colegas que eu conhecia muita gente, então fui chamando as pessoas para realizar essa empreitada. E finda essa empreitada, o pessoal falou: Marinela, você não tem interesse em trabalhar com a gente? Não, eu falei: eu já estava pensando em desativar as aulas de manhã, porque estava ficando muito puxado. Eu falei: a minha disponibilidade, a princípio, seria às tardes. Tudo bem para vocês? Tudo bem. Aí, no semestre seguinte, eles falaram: agora a gente precisa horário integral. E eu entrei dentro do projeto de inclusão digital da Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia. E tinha uma série de desafios, né? Porque tinha os telecentros, tinha as salas de videoconferência, tudo isso estava funcionando de uma forma muito precária por falta de gestão de pessoas. E quando eu vi aquela ferramenta maravilhosa, que era as salas de teleconferência, eu falei: opa, mas isso eu estou falando nos idos 2006, 2007. Eu virei e falei assim: gente, a ferramenta está aqui. Aí eu comecei a organizar com a turma. Falei: gente, a gente vai fazer assim, 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 geograficamente, nós vamos fazer essa área, depois a gente faz essa área, depois a gente faz. E, de repente, veio o convite, então, para eu assumir a direção desse projeto na área de educação. E aí, de ensino, né? Dos cursos e de ensino profissionalizante. Então, eu fiquei lá um tempo bacana, fiquei 3 anos no total, e quando eu saí de lá, eu fui trabalhar numa ONG, numa ONG, também muito voltada à realização de cursos profissionalizantes, o IGTEC. Fiquei lá 9 meses, porque aí o que aconteceu? Meu pai adoeceu, e a gente não conseguia entender o diagnóstico e tudo mais, e nessa ocasião eu era a única filha, que não era casada, que não tinha filhos, e que estava mais disponível. Eu falei: quer saber? Eu já trabalhei tanto, que eu vou abdicar e vou ajudar o meu pai. Fiquei 6 anos trabalhando com ele, graças a Deus ele recuperou a mobilidade dele, ele ainda teve uma sobrevida, né, interessante. E no dia que eu fiz isso, Hernani, uma coisa interessante, eu falei assim: eu tenho absoluta convicção, pela minha fé, que um dia, se precisar que eu volte ao mercado de trabalho, porque eu cometi o suicídio profissional, porque eu saí do mercado de trabalho completamente, e nunca fui afeita a redes sociais e tudo mais. Eu falei: Deus põe na minha mão. E só pensei, e fui. E 6 anos se passaram, e um belo dia, toco o telefone, e eu vi o DDD 21, falei: Rio de Janeiro, telemarketing. Não atendi o telefone porque eu estava ocupada. No dia seguinte, mesmo DDD 21, telemarketing. Falei: gente, fica esperto que às vezes a oportunidade vem de onde você menos espera. E a terceira vez, eu não estava ocupada, eu tive condição de atender, e me chamou a atenção que eu via que o prefixo era sempre o mesmo, e a insistência me levou a atender a ligação. E quando eu atendi, era um ex-colega meu do Senac Minas, que estava em Brasília, e falou: Marinela,
eu estou atrás de você tem 2 meses. Eu falei, nossa. Ele falou, eu consegui o seu contato com o seu antigo chefe, o Afonso. Eu falei, nossa, que bom que eu não mudei o telefone, né? Ele falou, ó, tem esse processo, eu gostaria que você participasse. Aí eu participei do processo e era para fazer o quê, Hernani? Era para fazer a gestão das unidades de alimentação dentro do Congresso Nacional, Câmara e Senado Federal e o Do prédio da Senac, CNC. Eram da 11 Senac, do SENAC. da Senac. Outro Mas dia, aí, via outro dia eu estava em SENAC, Brasília. É, você foi lá? outro dia, nós estávamos em Brasília reunido com a FENACTUR. Hoje eu estou diretor do Sindetur. Então nós fomos Ah, sim, sim. para Uhum. uma reunião dentro do CNC e nós almoçamos no restaurante no primeiro Isso. andar, no térreo. Então a menina, Maravilhoso, não é? uma moça nos recebeu muito bem e a comida simplesmente fantástica, Marina. A Maravilhoso, comida maravilhoso, maravilhosa, exatamente. sabe? Eu falei Maravilhoso. em voz, no final eu levantei e falei assim, olha, gente, eu esperava almoçar aqui muito bem, tranquilo, certo? A comida está simplesmente esplêndida, né? A menina ficou toda Que alegre, estava lá bacana. comandando, né? E é maravilhoso isso, né, gente? Eu acho que o Com Senac é maravilhoso, o Senac nessa questão, né? É maravilhoso. E lá é a representativa, é a representatividade, a única operacional do Departamento Nacional em Brasília, ou seja, Ela é a falou isso, vitrine ela falou máxima, isso, ela falou isso. né? A vitrine máxima. E se você não tiver um cuidado, um zelo muito grande, as coisas podem simplesmente ficarem complicadas. E eu fui chamada exatamente para isso, para fazer gestão de pessoas, porque competência, know-how tem demais, mas faltava exatamente o que? A organização A organização, a daqueles gestão mesmo, né? setores, A gestão departamentos, mesmo, né? A exatamente. gestão mesmo, a Isso, que gestão. é a parte que eu curto demais. Eu curto muito porque, enquanto professora, profissional da área, uma pessoa que gosta de gente, muito, muito mesmo, eu vi ali um desafio hercúleo. Eu podia te contar diversas situações, assim, no limite que a gente viveu ali, Olha, mas inclusive o rito pode ficar certo que se foi vitorioso, porque, igual eu estou te falando, é excepcional, Aham, excepcional, que uma excelência, Que sabe? maravilha! Fico muito feliz. E lá eu fiquei, então, 6 anos. Eu fui contratada, pacifiquei a situação lá que causava desconforto, junto com, né, os membros da gestão, obviamente, com os colaboradores, mas, assim, eu consigo, Hernani, fazer uma coisa que aí eu realmente eu fico feliz de saber que eu tenho essa habilidade, que é ser capaz, eu inclusive ouvi a entrevista do André Beckerman, falando exatamente isso, você tem que ser capaz de olhar no olho, conhecer a pessoa que trabalha ao seu lado, valorizá-la, falar, mostrar o que ela está fazendo que é excepcional e o que não está bacana. E ser capaz de dar uma dica, assim, poxa, está com você permanecer aqui. Olha o lugar que você está, o privilégio que você está tendo de levar na Doma o selo de uma instituição de mais de 70 anos de idade. Não, Olha a mas sua porque essa é responsabilidade, né? experiência, né? Isso é experiência, né? É experiência que a Exato, gente tem, né? exato. E Nós com... não passamos nos lugares por passar, não. Nós passamos para aprender, Não, né? exato, exatamente, exatamente. E foi um aprendizado incrível, porque ali você tinha que trabalhar com a componente política, que é uma pressão violenta, você tinha que trabalhar com pessoas, que é um desafio grande, tem gente que tem muita dificuldade, né? Você tem que trabalhar com as vaidades, que são muitas, você tem que trabalhar com a área sensível, que é a alimentação, sensível no sentido de a comida vai ficar boa ou ruim de acordo com como o Hernani está hoje, porque o Hernani é um excelente profissional, mas não é todo dia que você está no ótimo. E Claro. aí você tem que ter por trás uma equipe que comunique bem e que te supra nesse momento em que você, eventualmente, deixa a desejar alguma coisa. Então, assim, foi uma experiência maravilhosa.
Deve ter sido e certo. já entrei pensando que eu não ia passar de 2 anos, porque esse cargo ninguém ficava mais de 2 anos. E fui pensando na minha sucessão, porque eu falei, eu sou de Belo Horizonte, quero retornar para Belo Horizonte. E foi assim, foram 6 anos assim de grandes vitórias, grandes desafios. Então, aquela área sensível, que era o Congresso, que era um motivo de muita preocupação por parte da alta direção, né, tanto da CNC como do Departamento Nacional, foi pacificada e o patinho feio virou cisne, aquilo que era uma coisa muito difícil, ela Complicado. acabou Olha, se transformando de uma tal maneira que hoje a minha ex-chefe fala, Marinela de Deus, nós ficamos aqui no desespero porque todas as autarquias querem a gente lá dentro, a gente não tem braço. Eu falei, que maravilha. Eu penso assim, né? Que maravilha, que bom que o que foi feito realmente e essa moça que nos cresceu, recebeu, apareceu. essa moça que nos recebeu lá, ela contou que vocês tinham também os restaurantes na Câmara, no Senado, etc., né? Isso, E que exatamente. estava indo muito bem, estava também sendo um sucesso. Foi só que coisa boa, né, gente? O Senac é para Não, isso, né, isso gente? É para aprender e é para exibir, exato, exato, para exibir, exibir exatamente. o que ensina, né? Exato, exatamente. E mais ainda, além de tudo, Hernani, a gente ainda recebia os alunos para treinarem dentro das nossas cozinhas. Então, isso era um desafio muito grande também. Por quê? Porque você tinha toda uma questão de segurança séria, seríssima, né? E que você tinha que administrar, ver o perfil das pessoas para cada área, para cada local. Então, você tem que ter muita sensibilidade, um filtro Sim, bem fino para você conseguir chegar a êxito, né? As sim. E aí variáveis acabou, você enormes, voltou para mas Belo Horizonte e agora está no sabático. aí, exatamente. Mas o sabático, por uma razão especial, né? Da mesma forma Claro, como eu fiz claro. com meu pai, eu falei, não, agora está na hora de dar atenção para minha mãe, e faço com o maior prazer. E feliz demais de ver o quanto Minas tem crescido e projetado, né, nacionalmente, como você mesmo colocou. Eu não sabia que hoje é o primeiro destino, de verdade. Eu te confesso a minha ignorância nesse sentido. É interessante, Marinela, porque como eu estou nisso há mais de 20 anos, né? E Uhum. logo também, quando você falou 2006, eu também ocupei um cargo, eu fui secretário executivo da Agência de Desenvolvimento do Turismo da região Sudeste. Então, eu Olha conheço, que bacana. as pessoas não conhecem, eu Uhum. também conheço, porque as pessoas Exato. no alto escalão não mudou muito, não. As pessoas no Uhum. alto É escalão não, verdade. É verdade. ainda. É Então, verdade. É verdade. eu transito muito bem até hoje, e as pessoas todas me têm como Uhum. referência. Né? Tanto que na Mas é pandemia, referência, né? na pandemia, quando começou a dar 2 meses, 3 meses, aí o pessoal começou a ver que tinha que ir para o digital, nós também fomos. Né? Eu participei com mais de 100 lives, mais de 100. Sempre falando de Minas Gerais, de Belo Horizonte. Né? Uhum. Aí ampliou mais ainda, né? Isso. Muito, Né? muito. E a Gente, isso foi feito. gastronomia, ela veio como um divisor de águas para o estado de Minas, né? Os Não tem dúvida. festivais de comida de boteco, o Festival de Tiradentes, deram uma projeção muito Muito. bacana O Festival para o Tiradentes, estado. você pode ficar tranquilo também que o Festival Tiradentes é o maior festival do país. Pois é, É o maior. maravilhoso. Né? Pois Nós é. temos, em Belo Horizonte, nós chegamos a ter, em 2019, 700 festivais Aham. gastronômicos, em Belo Horizonte. Olha que loucura. Isso é Que maravilhoso. loucura. Então, Isso é maravilhoso. a gastronomia hoje é o nosso produto turístico. Não Não tenha só, dúvida. não é só aquele negócio de pão de queijo, uma galinha ou um porco, não. De azeite, Hum. de vinho, de cachaça, de café, De de queijo, queijos. e vai. Uhum. Licores, muita Tudo coisa. ganhando prêmio pelo mundo todo. Exato. É maravilhoso isso, Hernan. É maravilhoso. A O gente tem secretário que está lá encher na de orgulho. Europa, o secretário está na Europa esperando a Unesco aprovar o modo de fazer o queijo mineiro. Olha que bacana. Olha que Isso é interessante, né? impressionante. Isso é incrível, né?
E um estado Nós que está tivemos a estabilizado, felicidade. um estado está estabilizado, né? Então, Uhum, exato. existe recurso, as pessoas estão trabalhando, as pessoas são todas no interior trabalhando. Uhum, é Né? verdade. Isso É é bom incrível. demais. E uma coisa interessante, Hernani, que você está falando em relação ao estado de Minas, eu quero falar agora especificamente de Belo Horizonte. Quando eu estive como professora do UniBH, na área de planejamento e organização do turismo, uma coisa me incomodava muito. Eu pensava, a maior parte dos alunos estão via FIES, ou seja, são pessoas que trabalham de manhã e de tarde para estudar à noite. Portanto, não tem recurso financeiro disponível para ficar uma semana, um mês, para fazer atividades práticas de planejamento. E, concomitante, eu vi uma matéria que tinha saído no final do ano, quando a dona Wanda me ofereceu a disciplina de planejamento, foi muito engraçado, que dizia que a Belotur, a Belotur minto, a Prefeitura de Belo Horizonte gastava, o correspondente à época, eu não lembro a cifra exatamente, mas era uma verba altíssima para restauração de parques e praças em Belo Sim. Horizonte, que em Belo Horizonte nós temos vários. É. E nós estávamos no Buritis, em Belo Horizonte, e eu com o Parque Ageu Pio Sobrinho, a alguns metros do campi do UniBH, no Estoril, e eu falei, gente, olha o laboratório perfeito. Aí eu fui conhecer, do lado do Super Nosso, não, as pessoas passam pela frente e não entendem ao certo, mas era um terreno de 232 mil metros quadrados de área, salvo melhor juízo, É com grande, 3 é grande. nascentes passando por dentro do parque, e você só vê a boca do funil, que é a entrada pela Mário Werneck. Eu olhei e falei, perfeito, aqui vai ser o nosso laboratório. Os meninos, os meus alunos, no dia que eu os levei, professora, você está ficando doida? Falei, escuta uma coisa, eu deixei, né, vi a falação toda, eu falei, vocês têm, enquanto profissionais, que serão a obrigação de olhar para além do que se apresenta. Aí eles olharam desse tamanho e eles começaram a fazer o projeto. Hernani, em 2 anos, ou seja, 4 semestres, a prefeitura fechou o parque, reformou e hoje é referência no bairro. Isso não tem preço. São coisas que eu gostaria de deixar aqui anotado, né, para os profissionais que estão começando agora. Nada é fácil, mas tudo é possível, desde que você tenha vontade, que você se empenhe, que você faça o seu melhor. No tempo certo, as coisas chegam e as oportunidades vêm com elas. Eu fui muito mais longe do que eu imaginava. A ocasião que eu fiz o, a opção pelo curso de turismo, eu falei, gente, eu sou muito atrevida, olha só, formei em turismo, já fiz avaliação pelo Ministério da Educação, já fui diretora da Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, já fiz coordenação de 3 cursos de pós-graduação, lecionei em 5 instituições, fiz consultoria, que eu não falei nisso tudo, eu não falei, né? Ao longo do tempo, eu sempre fiz para pequenos e médios meios de hospedagem, É claro que você tinha a, experiência o do, do, treinamento do Nosso Senhora do Rosário, né? Nosso Senhora do Rosário é uma experiência, né? do Solar do Fantástica. Rosário, e olha, foi incrível, incrível. Eu queria, por último, que eu sei que o nosso tempo está acabando, se você me permitir só contar esse, que foi, Pode assim, ficar tranquilo, o pode ficar tranquilo. verdadeiro gol no Solar do Rosário. O doutor Francisco era uma pessoa muito séria, seríssima, né? E vinha do transporte de valores, uma atividade extremamente rígida, né? Fechada, séria. E o que tinha acontecido? Um senhor, dono de uma empresa de organização de eventos de São Paulo, havia entrado em contato com o nosso gerente local no Solar do Rosário para fazer um orçamento, uma prospecção de um evento da Geringer Guggenheim, laboratório farmacêutico, Boehringer Ingelheim. E era o encontro mundial dos presidentes da Boehringer no Brasil. Ia ser Ouro Preto, Solar do Rosário, era a vontade deles. É, E o que aconteceu? Eles procuraram um senhor
que era um excelente gestor, mas que não tinha conhecimento nenhum da área. Ele cuidava da parte financeira, administrativa, mas não tinha um conhecimento do que era a organização, o que era a hotelaria, né? E qual que era o papel da organização de eventos dentro do negócio. Mas era de confiança do grupo. Perfeito. Então, ele simplesmente passou para a administração. Nessa ocasião, eu trabalhava na administração como gerente de vendas, mas a petição não havia chegado a mim. E o doutor Francisco, junto com eles, falou: não, eles estão exigindo coisa demais, não vamos fazer esse evento. E esse senhor descobriu que tinha um escritório em Belo Horizonte e chegaram a mim. Hernani, eu não te conto. Esse senhor ligou e falou: Marinela, eu gostaria, eu falei, você pode me receber? Eu falei: meu Deus do céu, eles já dispensaram, como é que eu faço? Eu falei: bom, falei perfeitamente. Eu chego então a Belo Horizonte e eu falei: nós vamos então para o hotel, que lá eu mostro para o senhor, porque o que eu pensei? Eu já sabia mais ou menos que eles tinham negado pelas exigências que eles estavam solicitando. Falei: é o melhor lugar para eu eventualmente negociar alguma coisa em loco, né? O próprio Mostrando hotel. Né? e explicando, né? O que era possível, o que não era possível. E aí, meu caro, fui eu, peguei meu carro, esse senhor junto comigo, fomos para Ouro Preto, chegamos lá. Ele pegou aquela lista enorme de exigências, eu fui baixando, reduzindo, negociando com ele, negociando. Quando eu consegui fechar no que eu sabia que era possível, né, desde que houvesse interesse, ele virou e falou assim: fechado? Eu falei: ai. Falei: fechado. Eu falei: ou eu tô frita ou eu tô feita, não tem outra salvação, porque eu estava fazendo por minha conta e risco. Aí, Hernani, muito bem, o senhor, dali ele já voltou para São Paulo, nós voltamos para Belo Horizonte, ele pegou um táxi, foi para o aeroporto, voltou para São Paulo, e eu fui conversar com o doutor Francisco. O que me facilitava bem é que eu gozava de uma certa confiança da parte dele, né? Porque ele quem tinha me levado para trabalhar lá. Eu fiquei a noite inteira matutando, no dia seguinte fiz conta, quanto que seria, quanto que poderia faturar e tal, porque era fechar o hotel inteiro só para eles. E pedi um horário para conversar com ele. Quando eu fui despachar, ele com aquele olhar assim, frio, seco, distante, eu fui falando: doutor Francisco, Mas era gente boa, senhor, era gente boa. muito gente boa, graças a Deus, senão estava perdida. Eu virei e falei assim: doutor Francisco, aquele senhor que procurou o fulano lá no hotel, em loco, me procurou novamente, eu não tive como não recebê-lo, não tive como não ir com ele a Ouro Preto e explicar as razões pelas quais nós entendíamos ser difícil atendê-los nas exigências, mas eu consegui negociar com ele, e a gente conseguiu reduzir as exigências de 2 páginas para meia página. E ele virou, falou assim, e eu virei e falei assim: esse evento é para que daqui a 1 ano e meio, são os presidentes da Beringer no mundo. Aí ele olhou para mim com um olhar gelado e virou para mim e falou assim: reze para dar certo. Falei: não. Falei: yes. Então vai dar, vai dar. E aí eu comecei a trabalhar loucamente, eu e o Vitório Lanari, que era o diretor de marketing na ocasião, É meu amigo até e hoje. os jornais. Pois é, você tem contato com ele até hoje, né? Até hoje, até hoje. E nós começamos a organizar tudo e vimos que era possível e tudo mais. Quando foi chegando perto da data do evento, o pessoal em Ouro Preto, depois que eu já tinha brifado, conversado, orientado: Marinela, você vai ficar aqui com a gente, né? Eu falei: é lógico que não. Vocês são capazes. Mas eu estava assim, Hernani, eu estava numa agonia enorme, mas eu tinha que passar segurança para eles. Falei: olha, o evento está fechado para eles. Vocês são capazes. Porque a mão de obra era toda de Ouro Preto. Foi exatamente um pouco depois que a gente tinha
que as pessoas que tinham vindo da escola do Sul, porque toda a mão de obra inicial era do Sul, não permaneceram. Então, ao longo do tempo, a gente foi colocando gente da própria cidade de Ouro Preto. E o que aconteceu? Que foram 3 dias de Chegou o evento, o dia. último dia, chegou o dia. E eu falava, a ausência de notícias são boas notícias. Eu nem ousava pegar, porque eu sabia que se acontecesse alguma coisa, ia chegar. E não chegou no primeiro dia, não chegou no segundo dia, no terceiro dia, toca o telefone. Falei, ai meu Deus. Aí era o senhor Gerd Wenzel, da Wenzel Eventos de São Paulo, que queria falar comigo. Eu falei, ai, vamos lá, né? Ele falou, Marinela, em primeiro lugar, eu quero dizer que eu estou impressionado, muitíssimo bem impressionado com tudo que aconteceu aqui. Eu nunca vi o nosso diretor, nosso presidente mundial fazer o que ele fez. Eu fiquei, né, sem fôlego. Ele falou, olha, ele pediu para que todos os empregados descessem e cumprimentou um a um, agradecendo o que foi o evento. Eu falei, olha, só isso aí já valeu. Aí depois disso, de gerente, eu virei diretora de vendas, né? Mas foi no sufoco, no Foi. desafio, Porque e eu estou falando isso pensando é, era, em quem está começando, né? é o primeiro hotel de luxo dentro de Ouro Preto, né? Era o primeiro. Porque para Exatamente. Isso. a gente conversar muito, é sério, e aí eu posso conversar isso com você, não era bem luxo, Uhum. era a vontade de mostrar que era uma coisa Exato, diferencial da cidade. E vocês conseguiram. exatamente. Vocês Graças conseguiram. a Deus, Então, conseguimos. Conseguimos depois sim. Porque na eu lembro que cabeça. eu fui. Depois eu lembro que eu fui inaugurar a restauração da Nossa Senhora do Rosário, a igreja, Uhum. e a fundação, Maravilhosa aquela quem me igreja. contratou foi a Fundação Roberto Marinho, e que Uhum. infelizmente também é assim, né? 7h13 você tem que fazer isso, Uhum. porque está filmando, né? Você não pode atrasar um Exato. segundo, né? Das coisas. E queria fogos, eu inventei um fogos que não podia, não soltava fogo, inventei um tanto de coisa, deu tudo certo, né? E todo mundo ficou Que lá. E maravilha. depois teve para a cúpula um coquetel dentro do hotel, que evidentemente que eu participei também. Fantástico, Maria. Uhum. Não tinha, Foi. não tinha erro. Olha, exatamente. Olha, aquela equipe realmente foi uma equipe incrível. E depois disso, então, vieram assim uma sucessão de eventos, começaram a acontecer, lógico, depois de uma repercussão dessa, né, do que saiu na mídia e do feedback que eles deram, eu falei, caramba, nossa, tudo que a gente pensou foi muito melhor. E seria deixado de lado se não fosse o tupete da menina à ocasião, né, de encarar Mas é, uma tudo, negociação dessa. quando a gente está a favor, o universo conspira a favor. Conspira. É Conspira. verdade, Hernani. E Muito você, como sempre, brilhando por onde passa, fazendo um trabalho impressionante, e é A gente verdade, é eu inquieto, fico a gente é muito inquieto, a gente é preocupada. inquieto. Mas tem que ser, tem que ser. E eu fico me perguntando, sai o Hernani e fica quem nessa área? Porque a gente precisa, não que não tenha, tem a Mônica, que está aí, Tá indo muita muito gente. bem, mas eu falo assim, a gente precisa de ter memória, Hernani. Enquanto a gente está aqui, a gente precisa estar presente. Até para a cabeça da gente, isso é muito E importante, registrar a sabe? história, para registrar a história também. Né? Como nós Exato, fizemos agora, como exatamente. fizemos agora. A grande maioria não sabe desse É acontecimento. verdade. Né? Querida, eu É te verdade. agradeço muito. Nós passamos um pouquinho do Eu que tempo, você me agradeço. perdoa, porque foi ótimo, estava sendo ótimo. Maravilhoso. Foi ótimo, está Muito sendo bom. ótimo. Tá bem? Muito Então, obrigada. queria te agradecer. Parabéns e sucesso. Eu queria te agradecer também sua presença e sua contagem. E nós estamos aguardando você voltar para o mercado. Daqui a pouco. Tá ótimo. Daqui a pouco, se Deus quiser. Um grande Viu? abraço para Um você. forte abraço. Igualmente, Hernani. Aí nós tivemos a história, uma história muito bonita, muita competência da Marinela, e sabendo alguns fatos históricos também. É sempre bom, né? A gente gosta muito, emociona, a gente ri. É assim a vida. Até o próximo Papo Mineiro. Forte abraço.